Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na Magazine de Belém. Eu sou a Alice. E eu sou a Maria. Connosco temos Nuno Marco, conhecido apresentador e criador de conteúdo. Nasceu em Lisboa em 1971. Tem uma irmã chamada Ana Marco e um filho chamado Pedro. Hoje vamos ficar a conhecer um pouco mais sobre a sua história de vida, a sua profissão e os sonhos que ainda gostaria de realizar. Obrigado eu, pelo vosso convite. Como era o Marco com a nossa idade? A vossa idade há de ser 12, 11, 12, 13? Nós temos 13. 13, ok. Era um miúdo bastante metido comigo próprio, gostava muito, tinha o meu grupo de amigos, claro, mas nada me dava mais gozo do que estar no meu quarto a desenhar ou a ler banda desenhada, mas tinha um certo gosto por estar assim isolado e a criar coisas, a pensar em coisas, a puxar pela cabeça e a ouvir rádio. Foi assim que eu comecei a ganhar o gosto pela rádio. Portanto, a coisa começou aí, começou ali no sossego do meu quarto. Era um tipo tímido, mas pronto, isso ajudou-me a ter um mundo interior um bocado desenvolvido. Quando era criança, já sonhava ser o que é hoje em dia? Não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu tinha a ideia de que queria, a dada altura percebi que a comédia era uma coisa gira de tentar, porque tinha a ideia que se fizesse rir as pessoas não levava bancada. Que é uma coisa que é uma ilusão que a pessoa queria, mas a partir do princípio, se eu puser as pessoas bem dispostas, se calhar elas respeitam um bocadinho mais. Mas à parte disso, comecei a achar que a comédia era uma maneira gira de expor ideias. Vi muitos programas passavam na altura na televisão que me marcaram muito, os programas do Hermano José, o Tal Canal, uma série inglesa maravilhosa, os Monty Python, todas essas coisas foram entrando aqui e ao mesmo tempo o facto de eu ouvir muita rádio eu pensei, giro deve ser fazer comédia em rádio e contar histórias divertidas em rádio e portanto fiquei com aquilo, com o polegar atrás do orelho, mas ao mesmo tempo como gostava de desenhar, também pensei que se calhar ser desenhador ou cartunista, uma coisa assim, era que vai ser interessante. Quando estava meio indeciso, mas digamos que foi nessa altura que as peças foram juntando e fazendo algum sentido. Consegue contar-nos algum momento mais marcante na sua infância? Na minha infância, há muita coisa, mas talvez o que eu recordo assim de mais formador do meu sentido de humor era capaz de ser o facto do meu pai, que era historiador de arte, em casa era um cartunista amador e então ele fazia imensos desenhos e desenhava as caricaturas de todas as personagens políticas da altura e ele tinha genuinamente jeito para o desenho e eu comecei a desenhar por causa dele e comecei de certa maneira a desenvolver o meu sentido de humor também por causa dele. Portanto, uma memória assim de infância que eu tenho é de estar a ver o meu pai a desenhar e de estar loucamente depois a tentar imitar o traço dele, que me ajudou muito a depois fazer os bonecos que faço hoje. Fizemos uma pesquisa e descobrimos que durante a sua infância fazia rádio em casa. Como era isso? Era muito simples e banal. Havia uns gravadores de cassetes, que são coisas que vocês já não devem saber o que é pré-história. Mas basicamente eu e a minha irmã, a minha irmã era muito pequenina, eu arrastava para estas coisas, ela nem sabia bem o que é que estava a fazer. Mas basicamente punha uma cassete no gravador e começava a fazer uma emissão de rádio. Começava a imitar genéricos de programas, lia notícias, lia curiosidades, ainda outro dia descobri uma dessas gravações e até pus no Instagram e dava-me mesmo muito gosto fazer aquilo. E a minha irmã era muito pequenina, às tantas estávamos a fazer emissões sobre os dentes dela que estavam a cair, e lembro que isso foi notícia num dos programas que estávamos a fazer, que ela começou, que um dente. Tudo era motivo para o programa de rádio. E era isso, fazíamos aqueles programas e depois íamos mostrar a uma audiência de 2 pessoas, que eram os nossos pais, basicamente, mas o gosto nasceu aí. Sabemos que começou a participar na Rádio Pirata Voz de Benfica. E o que é o certo da Rádio Pirata? Ali no fim dos anos 80, a segunda metade dos anos 80, toda a gente podia ter uma rádio em casa. Não havia uma lei da rádio que impedisse isso de acontecer, portanto as pessoas muitas vezes iam comprar, como aconteceu com o pessoal da Voz de Benfica, iam comprar o equipamento à Feira da Ladra, barato, montavam um emissor onde quer que fosse, e havia rádios, levantavas uma pedra e estava uma rádio. As casas, todos os apartamentos tinham estações de rádio e então era alucinante porque a frequência da rádio estava cheia de estações de rádio coladas umas às outras. As rádios tinham antenas, se virasse a antena para um lado apanhavas uma, se virasse para o outro apanhavas outra.
havia muitas estações de rádio e eu percebi que uma delas era nas traseiras da casa da minha avó. Lá está a Rádio Voz de Benfica. E então, como eu adorava a rádio, como eu percebi que a rádio ficava ali nas traseiras, eu pensei, pá, vou ganhar coragem e vou lá falar com quem quer que seja que está lá a fazer emissão e vou dizer que gosto muito daquilo e se posso tentar. E assim foi, cheguei lá e estava lá o rapaz que era dono daquela rádio, vou dizer rádio entre aspas, mas pronto, aquilo emitia, chegava ali ao bairro, as pessoas ouviam. E pronto, e eu lembro de lhe perguntar, posso experimentar fazer rádio? Ele, queres? Então começa já hoje. E eu, mas eu não sei bem como é que se faz, não, abres o microfone aqui. E pronto, a música, tínhamos 2 gravadores para meter a música, outra vez as cassetes, tínhamos uma cassete de um lado, tínhamos uma cassete do outro, íamos cruzando as músicas, e foi uma loucura mesmo, portanto aí fiquei mesmo viciado na rádio, puxei uma data de colegas meus da escola para fazerem a emissão comigo, às tantas a emissão da Rádio Voz de Benfica era toda composta por pessoas da minha turma, e era muito giro e às vezes quando estava bom tempo a rádio chegava mais longe, havia condições atmosféricas melhores para o emissor mandar a emissão para longe. Estávamos em Benfica e quando recebíamos a notícia que aquilo estava a chegar à Amadora era uma festa autêntica, era isso. Onde estudou e que curso tirou? Eu estudei, pronto, fiz o secundário, fiz na escola secundária de Benfica e depois disso fui para Dom Pedro V fazer o resto, do 10º ao 12º, e eu queria seguir comunicação social. Agora, qual é o problema? As médias para se entrar em comunicação social na faculdade na altura eram muito altas, e eu, apesar de não ser mau aluno, digamos que podia ter estudado mais e passei tempo demais na rádio pirata. Não façam isso, juventude. E então, quando chegou a altura de poder ir para o curso de comunicação social, percebi que não ia conseguir entrar e então comecei a tentar perceber que alternativas é que havia. E descobri que havia um curso de formação de jornalistas do Instituto de Emprego, que era o Senjor, que ainda hoje penso que existe. E o Senjor era incrível porque ias lá 9 meses fazer um curso de jornalismo que aprendias tudo. Aprendias os básicos de rádio, televisão, imprensa escrita, jornais, como é que se escreve uma notícia. Eu não queria ser jornalista, na verdade, mas queria trabalhar em rádio e percebi que se calhar tinha que dar essa volta para chegar lá. Mais uma lição para os jovens, tenham paciência, hoje em dia é tudo muito rápido. Às vezes, quanto mais demora a coisa, melhor o resultado. E portanto, tirei esse curso e depois fui colocado a estagiar, fiz um estágio numa rádio e a partir daí, nunca mais saí. A partir daí, era um tempo em que, isto hoje é estranho, mas íamos estagiar para uma rádio, pagavam um estágio, hoje em dia é tudo isto, hoje exploram as pessoas, já não é bem assim. E depois deram-me um contrato e depois tudo correu bem e a partir daí as minhas aventuras radiofónicas e na televisão está tudo assim em cadeia, está tudo enganchado umas coisas nas outras, mas foi aí no curso de formação de jornalistas do Senjor, foi muito importante para mim, porque era muito intensivo, aprendia-se muito sobre rádio, sobre televisão, sobre essa escrita, era incrível. Qual foi o seu percurso profissional até aos dias de hoje? Portanto, comecei numa rádio local de Lisboa, que era o CMR, que eram as iniciais de Correio da Manhã Rádio, porque era do mesmo dono do Correio da Manhã, embora não falássemos de crimes, ainda não havia, não havia crimes, não, a rádio era diferente, era do mesmo dono, mas tinha música muito boa, tinha programas assim de uma grande classe, e aí fui jornalista, ou seja, estava a fazer muita coisa que às tantas não me estava a apetecer fazer, ia a conferências de imprensa, ia ao Conselho de Ministros, ver o que é que eles decidiam. Eram secas gigantescas para alguém que queria fazer humor em rádio, que queria pôr música, que queria fazer essas coisas todas, mas aprendi muito com isso. Comecei a ganhar uma bagagem de cultura geral para depois poder fazer comédia, que é sempre bom a pessoa ter algum conhecimento do mundo para isso, portanto foi bom ter feito essa parte toda de jornalismo. E depois do Correio da Manhã Rádio fui para a Rádio Comercial em 93 e pronto, continuei a ser jornalista por aí fora até 97, em que finalmente me foi dada a oportunidade de fazer uma coisa diferente. A Rádio Comercial mudou de direção e então convidaram-me para fazer uma rubrica de notícias bizarras, que era O Homem que Mordeu o Cão. Eu batizei como O Homem que Mordeu o Cão e comecei em 97 a fazer isso. Ao mesmo tempo, larguei o jornalismo, comecei-me a dedicar cada vez mais ao humor, comecei a escrever programas de humor para atores vários e artistas vários, como o Herman, por exemplo. E
E pronto, e fui equilibrando o escrever para outras pessoas com o escrever para mim próprio, O Homem que Mordeu o Cão, e comecei a desenvolver cada vez mais O Homem que Mordeu o Cão, depois vieram os livros, mas ao mesmo fui escrevendo guiões para programas de televisão, para programas de humor, e fui fazendo O Homem que Mordeu o Cão assim em paralelo. E é um bocado aquilo que eu faço ainda hoje, se bem que agora cada vez escrevo mais para outros e estou cada vez mais a escrever para mim próprio. Qual foi o primeiro programa de televisão que fez? O primeiro que eu fiz foi na RTP, em 2001, se não me engano, chamava-se Sem Filtro, era assim, supostamente era um programa jovem de conversas em que não havia filtros e toda a gente podia dizer tudo. Era péssimo. Péssimo. Eu era péssimo no programa, o programa era péssimo. Acho que há imagens no YouTube e foi uma experiência que foi muito dolorosa porque eu estava a fazer rádio e a rádio estava a resultar muito bem e basicamente a lógica de quem me convidou foi se este tipo funciona bem em rádio, vamos pegar nele e metê-lo na televisão, completamente impreparado. E portanto foi uns momentos difíceis para mim, mas fui aprendendo também. Eu acho que nos momentos difíceis aprende sempre qualquer coisa. Eu acho que uma pessoa nunca se arrepende bem de nada do que faz nesta profissão, porque as coisas depois acabam todas por fazer sentido, é um puzzle. Mas foi Sem Filtro, sim, que era um programa de assuntos que interessavam aos jovens. Mas a produção do programa, aquilo era um caos, e eu próprio caí ali de paraquedas e então a única coisa que acontecia de engraçado era que às tantas eu e colegas meus de escrita que estavam a ver o programa de fora, entre eles o Ricardo Araújo Pereira, éramos só autores de humor e escrevíamos só guiões e nenhum de nós era super conhecido, mas eu pedia às pessoas para enviarem mensagens para o programa e o Ricardo mandava mensagens como se fosse um espectador normal, com mensagens horríveis, mas que eu lia todas, coisas muito cómicas e muito disparatadas que ele... e aquilo ia tudo para o ar e nunca ninguém desconfiou que era ele que fazia aquilo. Após o primeiro contacto com a sua primeira rádio, teve logo a percepção de que este seria o seu futuro profissional? Eu acho que sim, é uma coisa que se percebe logo. Uma coisa que as pessoas dizem que é quando começam a fazer rádio sentem aquela coisa do bichinho da rádio, que é uma coisa que de facto dá muito gozo, sobretudo quando estamos a fazer o que gostamos em rádio, a pôr música, ou contar histórias, ou o que quer que seja. E portanto eu na Rádio Voz de Benfica percebi, isto é muito fixe mesmo e acho que é isto que eu quero fazer o resto da minha vida, mas se calhar não aqui nesta pequena rádio, se calhar há outras para descobrir, e por isso é que tentei estudar para depois conseguir chegar a uma rádio maior, mas percebi logo ali quando estava a fazer aquelas micro-emissões na Rádio Voz de Benfica, que era o caminho que eu queria seguir. Tínhamos muito poucos ouvintes. Eu lembro uma vez apareceu um senhor na janelinha, a rádio ficava numa antiga cavalariça do tempo do Marquês de Pombal, era um casebre antigo que havia em Benfica, que já foi demolido entretanto, e lembro de aparecer um senhor, a cabecinha do senhor a dizer: não acho piada nenhuma ao que vocês fazem, e nós, ok, obrigado. Parecia o Facebook, mas ainda sem haver Facebook. Era uma janela. Mas era uma rádio essa Rádio Voz de Benfica, tinha um cão à porta, o cão era muito querido connosco, mas sempre vinham convidados para ser entrevistados, o cão atirava-se a eles após morder. Então havia convidados que não chegavam a dar entrevista porque fugiam. Quais foram os momentos mais marcantes na sua carreira? Eu acho que para começar foi talvez o momento em que eu percebi que O Homem que Mordeu o Cão estava a chegar a mais pessoas do que normalmente as coisas que eu fazia. Foi assim o primeiro grande êxito. E eu acho que um momento fundamental disso foi uma vez que eu estava... Foram duas situações e foram separadas por poucos dias. Uma foi, apanhei um táxi, entrei, disse para onde é que queria ir e o senhor do táxi disse: a sua voz, você é aquele gajo que faz O Homem que Mordeu o Cão. E eu, bolas, isto é novo. E depois foi numa fila para o Burger King ou o que é que foi, em que eu faço o meu pedido e o rapaz que estava a atender disse: você é da rádio, é O Homem que Mordeu o Cão. E eu pensei: isto está a chegar às pessoas, finalmente está a chegar às pessoas. E pronto, isso foi muito marcante quando eu percebi que as coisas que eu estava a dizer estavam a chegar a pessoas, porque antes disso eu já tinha feito muita coisa, mas chegava a um número muito pequeno de ouvintes, e de repente perceber que o que estamos a dizer chega a mais pessoas é muito emocionante, na verdade. Eu diria que esse é o primeiro momento assim grande. Quais foram os maiores desafios que enfrentou ao longo da sua carreira e como os superou? Eu acho que quando se escolhe trabalhar em humor,
todos os dias é um desafio constante. Isto não faz bem à saúde de ninguém, mas porque tens que fazer as pessoas rir, basicamente, não é? E fazer as pessoas rir, nem toda a gente se ri do mesmo, a disposição com que nós estamos, e sobretudo eu tenho que fazer todos os dias as pessoas rir, porque estou lá no programa nas manhãs, e portanto eu tenho forçosamente que apresentar trabalho, aconteça o que acontecer, e já passei por momentos difíceis, a morte do meu pai, e fiquei uns dias obviamente de luto, mas depois tive que voltar. Todos nós que fazemos as manhãs da Comercial já passámos por muita coisa chata na vida, e no entanto ali estamos nós de segunda a sexta, ninguém precisa de saber disso, nós temos é que tentar trazer um bocado de alegria às pessoas, e portanto é um desafio constante fazer isto todos os dias, mas para além de ser um desafio constante, é uma coisa que me dá mesmo muito, muito gozo fazer. Já há tantos anos que faço e continuo a ter gozo, só não tenho gozo, e esse é o desafio maior de todos, é acordar todos os dias às 6, isso é um desafio do qual já estou fartinho, mas de resto, por muito sono que eu tenha, chego lá ao microfone, e passa tudo e dá-me gozo estar com eles e fazer a emissão, mas é isso, sim. Como é o seu processo criativo ao desenvolver personagens e escrever roteiros para programas de rádio e televisão? Bom, na rádio o esquema é mais simples, porque na rádio estou a contar histórias bizarras, é como se fosse uma espécie de noticiário, como se fosse jornalismo. A minha namorada, a Teresa, está a colaborar comigo na criação do Homem que Mordeu o Cão. Ela faz uma espécie de um levantamento de histórias que ela acha que eu posso achar graça, histórias reais que ela vai encontrar em vários sítios da net, coisas que aconteceram a pessoas, coisas que pessoas mandaram para o Reddit do Homem que Mordeu o Cão, e depois eu olho para aquilo e vejo quais é que são as que me dão realmente gozo, e depois trabalho por cima dessas para as contar depois na rádio. Na rádio é assim que funciona todos os dias, e depois vou de manhã, antes de entrar no estúdio, vou para um café lá ao pé da rádio, Café Martins, a que eu chamo o meu escritório, e estou lá até claro aquilo que vou dizer com base nas notícias, e depois então vou para a rádio e pronto. Outras coisas que fiz na vida, como escrever séries ou escrever sketches, aí o processo é um bocado mais complexo, e obriga a pensar um bocadinho mais, mas de um modo geral, como aquilo que eu escrevo se baseia muito em tudo o que nos rodeia e na vida, eu acho que às vezes a coisa mais normal e mais habitual de eu fazer é só observação, é observar o mundo que me rodeia, seja as notícias, seja olhar para a rua e ver o que é que tem potencial cómico aqui no que me rodeia, qual é o potencial de história que as coisas têm, portanto às tantas isto cria-se uma espécie de um vício e uma coisa que não se consegue desligar nunca. Por isso é que eu nas férias devia descansar e às vezes estou a pensar em ideias e a pessoa com quem estou está-me sempre a dizer não, para agora um bocadinho, mas eu tenho que tomar nota disto, não vou esquecer. É terrível isto, mas tem muito a ver com isso, tem muito a ver com observação, com tomar notas sem parar. Tenho notas e ideias, se calhar só 1% delas é que vão realizar-se e vão funcionar, mas tudo à partida tem potencial, e então tomo nota de imensas coisas, basicamente é isso, é sempre a absorver. Sabemos que o Homem que Mordeu o Cão foi a rubrica que alcançou mais sucesso na sua carreira profissional. Como descobriu a ideia dessa rubrica? Foi na verdade uma encomenda, ou seja, eu na altura estava a fazer programas de rádio à noite, de música, estava a passar a música que queria e era muito bom e era muito divertido, não tinha muitos ouvintes, mas estava a fazer uma coisa que me dava bastante gozo. E depois a Rádio Comercial mudou de diretor em 97 e foi o Luís Montes, diretor na altura, que não me conhecia, mas falou com o Pedro Ribeiro, com quem eu ainda hoje faço emissão, e perguntou ao Pedro, quem é que tu vês na equipa deste programa novo das manhãs, e o Pedro disse, o Nuno Marco, acho que era uma boa aposta. O Luís, diretor na altura, não fazia ideia quem eu era um jovem que estava para lá fazer programas à noite, que ninguém ouvia, e o Pedro disse, ele tem sentido de humor, ele escreve para programas de televisão, escreve humor, por isso acho que era, conheço há muitos anos, era de apostar nele, e o Luís é que veio ter comigo a dizer, olha, tenho aqui uma ideia de um noticiário com as notícias que não vêm nos noticiários normalmente, notícias bizarras, histórias de tapafúrdios que tu encontras, e eu disse ok, pronto, chateava-me o horário matinal, como ainda hoje massa, mas alinhei naquilo, fui eu que dei o nome ao Homem que Mordeu o Cão, porque me lembrei da regra que aprendi quando tirei o curso de jornalismo. Portanto, o curso de jornalismo serviu para alguma coisa, nem que seja para dar o título à rubrica, mas há uma regra que
dizem logo no curso que a notícia não é quando um cão morde num homem, porque isso é normal, mas notícia é quando um homem morde num cão. E eu pensei, ok, já que isto vai ser para notícias completamente ao lado e inesperadas e surpreendentes, se calhar o título vai ser este, O Homem que Mordeu o Cão. Foi muito rápido e foi aceito. E pronto, e no dia 6 de outubro estava a fazer a primeira emissão do Homem que Mordeu o Cão e foi assim que tudo começou. Sim. Se pudesse escolher uma das vertentes do seu trabalho, qual seria? Eu acho que seria inevitavelmente a rádio, por muito que eu gosto de fazer outras coisas. Eu gosto de fazer televisão quando estou, sobretudo, muito à vontade com aquilo que estou a fazer. Eu não estava à vontade quando fiz o tal programa Sem Filtro, mas passados todos estes anos, fazer uma coisa como o Taskmaster é tipo uma segunda natureza. Dá-me muito gozo fazer e, portanto, adoro fazer isso. Mas se tudo caísse, eu quereria a rádio só no fim disto tudo. É um meio absolutamente espetacular onde contamos com o poder da imaginação das pessoas para elas criarem as imagens na sua mente a partir daquilo que nós estamos a contar. Eu acho que isso é das melhores coisas que há. Acho que é muito bonito. Além de que, como estamos a contar com a imaginação das pessoas para imaginarem as coisas que estamos a contar, não é preciso cenários, nem guarda-roupa, nem orçamento. É muito barato de fazer e puxa pela imaginação do ouvinte. Se só tivesse 3 palavras para se descrever, quais seriam? Uma delas é assim, é inglesa, que é workaholic. Sou um bocado dedicado loucamente ao trabalho, mas estou a melhorar nisso. Sou um tipo pacato, que na verdade não gosta muito de ir a festas e gosta de estar sossegado em casa. E deixa-me ver mais uma palavra. Pacato, workaholic. E acho que continuo a ser um puto tímido, acho que vou pôr tímido, continuo a ser um puto tímido do início da minha vida, só que entretanto ganhei um bocado de defesas para poder sobreviver e poder ter a profissão que tenho. Se pudesse voltar atrás no tempo, o que mudaria? Rigorosamente nada, cheguei a essa conclusão. Por acaso fiz esse exercício a pensar nisso ainda há pouco tempo e estava a pensar, mesmo as piores coisas que acontecem, às tantas vão desaguar em coisas boas. Eu estava a pensar que para vos dar um exemplo, em 2004, 2005 foi um novo diretor para a Rádio Comercial, com quem eu não me dei bem e que fez muitas coisas com as quais eu não concordei, acabou com o nosso programa que estava a ter imenso êxito, tirou-nos da Rádio Comercial, meteu-nos numa rádio local mais pequena e eu fiquei furioso com aquilo e decidi ir-me embora da Rádio Comercial nessa altura, portanto estive uns anos fora, em 2005 fui para a Antena 3 e gostei de estar na Antena 3, mas fiquei sempre com aquela fúria, tipo, bola, aquilo estava a correr tão bem porque aquele tipo chegou e estragou tudo, porquê? E durante uns anos guardei um bocado essa fúria estupidamente, porque a verdade é que se eu não tivesse ido para a Antena 3 não teria conhecido a mãe do meu filho e o meu filho não existiria hoje. Portanto, foi bom ter entrado aquele sacana na rádio naquela altura, obrigando-me a sair, para que depois a vida se encarregasse de criar coisas bonitas, como o meu filho. E o que é certo é que estou outra vez na Rádio Comercial passados estes anos todos e a coisa está a correr bem. Portanto, acho que as coisas acabam por se encaixar todas. Eu acho que não há, eu tenho a sensação que se fosse lá atrás mudar alguma coisa que me tivesse chateado, se já hoje em dia estava infeliz e as coisas tinham corrido de outra maneira e tinham-se encadeado de outra maneira. Que conselhos daria para os jovens criadores de conteúdo e jovens comediantes que estão a começar agora as suas carreiras? Isso é sempre uma boa questão. Eu acho que hoje em dia vocês têm ferramentas que eu não tinha, obviamente, quando tinha a vossa idade. Só podia sonhar com isso. Eu lembro desesperadamente de implorar aos meus pais que comprassem uma câmara de vídeo para filmar coisas, mas também filmar para onde? Quem é que eu mostrava? Não é? Ficava ali umas cassetes, não havia internet, não havia nada onde mostrar. Lembro-me que eu e uns amigos meus conseguimos juntar dinheiro e comprámos uma câmara de vídeo, fizemos um filme cómico que depois mandámos para vários sítios e obviamente ninguém respondeu, aquilo era super tosco. E era tudo o que conseguíamos fazer naquela altura. Portanto, eu precisei de muito tempo e de muito trabalho e de estudar muito para chegar agora onde estou. Foi uma volta muito grande. E hoje em dia as coisas podem ser mais rápidas, mas ao mesmo tempo é tudo tão rápido e há tanta oferta de coisas e de possibilidades que eu acho que muitos jovens metem na cabeça a ideia de que
tudo tem que ser rápido demais e que se não conseguires nada em breves instantes não vais conseguir mais. Eu acho que isso é um erro. Epá, eu acho que às vezes dar a volta maior acaba por ser mais compensador do que ir sofregamente tentar fazer uma coisa e de repente depois não ter estrutura para aguentar aquilo. Epá, eu acho que o conselho que eu dou é tirarem o máximo partido destas ferramentas incríveis que há hoje. Epá, todos nós carregarmos câmaras de vídeo connosco, podemos criar conteúdos, termos montras para mostrar na internet aquilo que fazemos. Mas ao mesmo tempo, epá, que não deixem de estudar, epá, que não deixem de absorver tudo o que o mundo tem para dar e todo o conhecimento, porque quanto melhor o conhecimento, melhor o conteúdo que surge. E por isso é isso que eu aconselho, é um equilíbrio entre tirarem partido destas tecnologias todas para mostrar aquilo que são capazes, se acham que são capazes, epá, existe todo um mundo de possibilidades para vocês mostrarem. Às vezes é difícil sobressair no meio de tudo que existe na net, mas que ao mesmo tempo não deixem de olhar para a coisa com algum cuidado e de pensar, não precisa ser tudo agora. As coisas irão encaixar-se e se calhar se trabalharem, se estudarem, vão encontrar um futuro bom, onde podem fazer piadas e programas e tudo. Portanto, é isso. Qual o sonho que ainda gostaria de realizar? Eu gostava muito, e estou a trabalhar para isso, gostava muito de realizar um filme. Eu já escrevi um filme, já escrevi uma série de televisão, mas gostava de realizar um filme. E há uma possibilidade disso acontecer este ano. Portanto, é um sonho que eu espero realizar este ano. Se não for este ano, para que seja para o próximo, ou que seja algures agora num futuro próximo, mas gostava de fazer isso, sim. E isto foi mais uma entrevista do Magazine Atlântico. Esperemos que tenham gostado e até à próxima!